Você conhece alguma criança que empurra, que morde, que joga objetos em outras pessoas, que tem comportamento corporal muito agressivo? O que isso significa? Meu convite agora é para a gente refletir sobre o que significa cada ação, cada movimento, cada gesto, o que tudo isso quer dizer. Eu acabei de ter uma aula hoje de manhã e num aluno que eu estou atendendo, em um autista, nós percebemos uma mudança grande sobre comunicação corporal. Ele começou a se comunicar mais corporalmente, mais agressivo, mais empurrando, jogando, puxando, chutando. Mas o que isso significa? Para as 7 linguagens, o gesto, o corpo comunica o tempo inteiro. Porque nossa segunda linguagem, nossa linguagem visual, física, é a linguagem corporal. Nós estamos imersos em corpos. A casa da gente é um corpo. Os objetos são corpos. Os ambientes que nós vamos são corpos. Então nós temos que olhar para tudo isso e adquirir essa linguagem. Poxa, que ambiente eu estou? Que corpo é esse? Quais são os corpos dos animais? Quais são os corpos dos alimentos? Como é o meu corpo, a minha natureza? A comunicação corporal, ela ocorre muito naturalmente, principalmente até os 7 anos, mas ela está comunicando alguma coisa. O que é que um empurrão de um autista quer dizer? O que é que um chute de um bebê, ou um puxão de cabelo, ou uma mordida, o que isso está falando? Nós temos que olhar para o que está por trás do gesto e o que está por trás do corpo, que é a intenção. A intenção, que é a nossa primeira linguagem, o vibracional, toda intenção, todo movimento existe porque existe uma intenção. Então, ao falarmos de educação, nós temos que olhar para aquilo que está longe dos olhos. Qual é o motivo que um autista, que um bebê tem em empurrar, em puxar o cabelo, em agredir? Eu quero tirar esse rótulo porque isso não é uma agressão. Para isso, nós vamos ter que dar um novo significado para o que é agressão. Então, simplesmente eu vou trazer para vocês nas 7 linguagens a agressão. Ela tem que ser medida por 3 fatores. 3 fatores têm que ser olhados para diagnosticar, para rotular como agressão. Esses fatores são corpo, sonoridade e expressão, principalmente facial. Se o autista está tendo um gesto mais bruto, mas a sua expressão facial não é agressiva, ele não está tendo uma agressividade, mas sim uma comunicação. E essa comunicação ela é importante, ela não deve ser rotulada como agressividade. Porque a partir do momento que a gente rotula uma ação, sendo que ela está tentando comunicar, ela está tentando dizer algo, nós tiramos a possibilidade da transformação naquele exato momento. Quando um autista, quando um bebê, quando um adulto agride o outro, o que este ser está tentando dizer? Essa é a pergunta. Nós temos que olhar com olhos mais sensíveis para a comunicação, para o relacionamento humano, para o relacionamento principalmente infantil, e nós temos que encontrar um novo significado, uma nova visão. E eu convido você para a visão natural e real, porque esse gesto ele está dizendo alguma coisa na realidade.
E na realidade, quando nós conseguimos olhar a realidade das situações, nós temos uma melhor ação. E assim nós conseguimos não consertar, mas estimular o bem, o belo e o bom, que é o nosso objetivo em toda a educação, em todo o desenvolvimento humano. O meu convite para você, mãe, pai, profissional da área de educação, o meu convite para você é: vamos olhar para as ações dos bebês, das crianças, principalmente dos autistas, vamos olhar com outros olhos, com olhos de realidade. Qual é a intenção por trás do que está acontecendo? E quando a gente se pergunta qual a intenção, nós vamos ter 3 fatores para medir. Primeiro fator, corporal. Qual a intensidade desse gesto? Ele foi forte, ele foi fraco, ele atingiu? Nós temos que mostrar isso na realidade. Se doeu, mostra que doeu. Se machucou, machucou, mostra que machucou. E não proíbe a ação, porque a ação ela tem uma intenção por trás, gente. E essa intenção ela tem que ser validada, ela tem valor. Porque se nós não olharmos o que o autista, o que o bebê, o que a criança está querendo dizer, qual foi o momento daquela atitude corporal, nós não vamos atingir nunca a raiz. Nunca. A raiz, ela é realidade. Segundo fator, qual a sonoridade que essa criança fez a agressão? Agressão que não é agressão. Qual a sonoridade da comunicação? Teve som? Teve tapa? Teve chute? Teve resmungo? Teve palavra envolvida? Qual a sonoridade? Nós podemos medir a agressão por sonoridade. Podemos e devemos. Terceiro fator, qual é a expressão facial desta criança? Essa criança teve uma expressão real de raiva, som de raiva? Ou simplesmente ela empurrou e ela comunicou alguma coisa que não pôde sair por outra linguagem, que muitas vezes é a verbal? A partir do momento que nós, como humanidade, pudermos ver a realidade por trás dos gestos, por trás da falta de comunicação, a realidade por trás dos sentimentos, o que faz a gente sentir o que sente, agir como age, o que faz um autista ser autista, o que faz um bebê morder, o que faz um adulto gritar. Por trás de tudo isso, de todas essas ações, existem intenções. E são essas intenções que são a raiz e a causa da nossa, hoje, dificuldade de comunicação e de relacionamento humano. Para a gente atingir a raiz, nós vamos ter que olhar para a realidade da natureza humana. E dando uma dica prática, eu quero dar uma dica prática para você que passa por essa dificuldade ou que conhece alguém que tenha essa dificuldade na escola, de agressão, de bater, de morder. Dica prática das 7 linguagens é a seguinte: se a criança ou adolescente ou bebê bateu, mostra na realidade, que dor, isso dói, isso machuca. Mostra como fazer, assim, tranquilo, suaviza a sua voz, suaviza a sua sonoridade, porque se você gritar com alguém que está agredindo, você também está sendo agressor. E você não está estimulando o que você quer, mas você está sendo exatamente equivalente ao que você não quer. A melhor dica que eu posso te dar em relação às linguagens e o que elas querem dizer é: mostre o que você deseja
em gesto, som e expressão facial. Mostre as suas intenções como adulto, como mãe, como pai, como profissional, como professor. Mostre e não exija. Se você puder mostrar, a criança vai aprender, por exemplo. Ela vai ler o que deve ser feito. Mostre, não julgue, não rotule e saiba avaliar. Avaliar é muito importante, mas avaliar pela realidade, avaliar pela natureza, ok? Bora lá!